Bom, gente, depois de uma parada, tô tentando de novo reativar o canal, né? Acho que é a minha terceira tentativa, né? Então eu peço um pouco de paciência para vocês, tá? Esse canal vai falar sobre cultura nerd, tecnologia e IA, né? E um pouquinho de geopolítica e visão no mundo, né? E aí, a gente vai ter vários vídeos, né? Eu adotei uma abordagem de usar a inteligência artificial, né? Até porque eu sou pesquisador dessa área, tá? Mas não surtiu o efeito que eu queria. E aí eu vou mesclar um pouco o conteúdo, né? Certo? A ideia é que a maioria dos vídeos não seja feito só por IA, né? Ou só por inteligência artificial, mas que eu use o recurso como ajuda mais do que outra coisa, né? Então, vamos conversar um pouco sobre o que vem acontecendo na semana, né? É, tivemos a estreia do Quarteto Fantástico, vi algumas críticas do filme ao longo da semana, e uma série de críticas do próprio Galactus, né? Que eu achei bem elaborado, tá? O pessoal às vezes pega muito no pé por detalhe, né? Mas eu vi alguns críticos que não são de quadrinhos falando que é mais um vilão que quer dominar o mundo, mas na verdade o que a gente tem no Galactus é uma entidade, né? Sem a gente pode dizer assim, a perspectiva do que é bom e mal, que vem consumir a Terra para basicamente alimentar a sua fome, né? Ah, para variar, que a gente teve na semana também, de algumas coisas que eu vi, é a velha briga de esquerda ou direita. Eu vou tentar abordar nesse canal uma proposta diferente, né? Para vocês começarem a raciocinar, né? Não tem porquê você ser de esquerda ou direita, né? Essas coisas, esquerda, direita, centro, deveriam ser, quando você olha para a ciência, mais para explicar do que ser um projeto de vida, né? Não é time de futebol. Você não precisa assumir um lado de esquerda ou direita para pensar, tá? O que a gente tem que ser, no fim, é racional. Olhar para uma política pública, olhar para uma proposta e ver se ela faz sentido ou não. O fato é que essa briga de esquerda e direita que a gente vê aí na internet, no nosso mundo, evita nós estarmos realmente discutindo os problemas que nos interessam. Os problemas de segurança pública, os problemas de distribuição de renda, os problemas de economia do nosso país, né? A gente tem uma economia basicamente agrícola, tá? A gente não vem investindo em ciência e tecnologia, não que o agronegócio não seja importante, e é, mas a gente precisa também, né, criar novas tecnologias, né, entrar no páreo, né, certo, da economia mundial, não para a parte só industrial, porque eu acho também que o pessoal vive aí na década de 70 e pensa só em economia industrial, como hoje a gente vê, se você pegar as 9 empresas maiores do mundo, se eu chutar aqui, 5 ou 6 são da área de tecnologia, né? E aí eu não falo só tecnologia da informação, a gente fala de biotecnologia, tecnologia farmacêutica, dentre outras que o Brasil pode atuar, né? E essa briga de esquerda e direita basicamente não serve para absolutamente nada para nos ajudar nesse ponto. A gente não está discutindo um projeto de país, um projeto de desenvolvimento, mas a gente está discutindo só brigando que nem time de futebol, né? Vai de um lado Corinthians e Flamengo e o pessoal fica brigando, né, sem chegar a nenhum consenso. É basicamente o que a gente tem nos dias de hoje, né? Então, o que eu vou tentar fazer no canal é tentar vocês saírem da bolha, certo? Tentarem pensar em raciocinar, tá? Ah, os americanos vêm continuando com as sanções, né? Ao que aconteceu nesse longo período que eu parei, nós tivemos aí as sanções de 50%, não só para o Brasil, mas para a Índia também, tá? Ah, e aí o mundo está entrando nessa guerra ideológica, tá? Que, como humanidade, a gente não contribui com nada com os problemas que a gente pode ter, né? A gente tem aí avanços da proposta de superbactérias, os antibióticos estão cada vez menos surtindo efeito. A gente precisa de novas pesquisas para criar novos antibióticos, a gente precisa ter pesquisas para combater e ter remédios mais eficientes contra o câncer e outras patologias, e enquanto isso, o que a gente vê no mundo é o povo brigando por ideologia, tá? Então, você não precisa ser de esquerda ou direita, você precisa olhar para um problema, para a solução e verificar se aquela solução é adequada para aquele problema.
Vamos citar exemplos, né? Se eu tenho uma política de segurança pública que me reduz o número de homicídios, o que importa se ela é de esquerda ou direita? O que importa é se ela, bem aplicada, vai reduzir os indicadores de homicídio que eu tenho. Se eu tenho uma política de distribuição de renda que ela vai basicamente melhorar a qualidade de vida da população, eu não quero saber se ela é de esquerda, meio ou centro, e é isso. Porque no fim essas ideologias, nenhuma cabe de forma perfeita no mundo real. Eu vou dar um exemplo. Tem um canal que eu acompanho bastante, que é o Meio, né? E eu já não gosto do título, né? Meio, centro, certo? E aí o canal se diz liberal. E aí é aquela coisa de sempre quem se diz liberal. Eu não quero nada de. Eu não quero. Eu quero inovação, eu quero um país livre, tudo bem, até aí, beleza. Mas nunca fala de ciência, nunca fala que a ciência de base é criada via Estado, né? Tem um mau olho pro. E aí ficam falando de desenvolvimentismo, tal e tal e tal, e esquece Vamos lá, vamos falar de inteligência artificial, por exemplo. Um modelo de redes neurais foi criado em 1945. A gente teve de 45 até os anos 2010 aí de evolução, né? Muitas vezes dentro da academia, a própria criação dos transformers que advêm dos GPTs foram criados na academia, né? Numa universidade do Canadá, certo? E a gente fica nesse papo liberal que o Estado não deveria se meter na economia, né? Quando a gente pode ter as duas coisas, né? E o que a China faz muito bem isso aí. A gente tem basicamente um livre mercado, que é o ideal que a gente tem, não que isso aconteça na China, né? Mas o ideal é que você tenha um livre mercado, mas também com as universidades com o apoio do Estado criando novas tecnologias. O que eu quero chegar nesse ponto, né? Eu sei que o assunto é um pouco complexo, talvez, é que você não precisa ser de centro, esquerda ou direita. Você precisa ver as melhores práticas e aplicá-las dentro do teu problema, do teu país, do teu contexto, para tentar chegar a uma solução. E essa coisa de tomar um time e assumir todas as regras daquele time, ou seja, assumir a persona, no fim só faz atrapalhar, tá? Não ajuda em nada, tá? Então esse canal eu quero que seja um canal distópico, né? Ou utópico nesse ponto. Eu quero ensinar vocês a pensarem, a criticarem, né? A olharem com seus próprios olhos, ao invés de comprar caixinha pronta, né? De time de esquerda, direita, centro, porque vamos sair dessa classificação e vamos tentar pensar racionalmente. Né? O mundo hoje está cheio de problemas, a gente precisa resolver esses problemas como humanidade, como sociedade. E essa briga não resolve nada. Tá? Então, esse primeiro vídeo eu quero chegar nesse ponto. Tá? O ideal de sociedade, né, era uma sociedade que basicamente usasse um processo democrático para discutir os problemas, chegar a soluções, tá? E a melhor solução para a maioria da sociedade, respeitando as minorias, né? E aí, nesse ponto, eu sou liberal, né? De novo, eu não sou de esquerda nem de direita, mas a gente pode pegar o que é bom do lado do outro. O bom da esquerda de projetos de distribuição de renda, o bom de projetos de segurança pública, às vezes fornecidos pela direita, é, talvez um pouco do bom do liberalismo, que é permitir que as pessoas sejam quem elas quiserem ser, né? Sem intervenção do Estado, mas ao mesmo tempo deixando o conhecimento científico florescer com o investimento público, tá? Então, o mundo real não é uma partida de futebol, tá? Você não precisa escolher time, né? É nesse ponto que eu quero chegar. Eu vi eu vi algumas coisas na internet, por exemplo. Vou voltar para o canal Meio, né? Vou pegar alguns canais que eu assisto, falando basicamente da China, né? E eles estão com a visão da China daquela época que a China criava só manufaturado para iPhone, né, que os salários eram baixos, né, que a qualidade de vida do trabalho era alto, quando a China hoje passa por um processo de melhoria de qualidade de vida da população, regulação do trabalho, né, se você olhar agora, já existem algumas leis trabalhistas lá, mas o meio parece que ficou naquela época lá das montagens de iPhone, que hoje passaram até para outros países, né, porque o profissional chinês está cada vez ficando mais caro, que é natural quando uma sociedade evolui. Sai daquela classe puramente industrial de montagem para classe
de serviços tecnológicos, e é isso que está acontecendo com a China, tá? Então, falta um pouco de compreensão nesse sentido. No mundo nerd, fora a questão do Quarteto Fantástico, Superman tá performando muito bem, apesar de eu gostar mais do filme do Quarteto Fantástico. A galera reclamando do Reed Richards não se esticar o bastante. Cara, não entendo esses nerds de hoje. De novo, é o nerd que gosta mais de bonequinho do que ler livro de física, né? E o verdadeiro poder do Reed Richards não é se esticar. O verdadeiro poder do Reed Richards é a inteligência dele. Cara, se ele se estica ou não, tanto faz. O cara cria coisas fenomenais. O cara resolve os problemas usando o cérebro dele. Tá? E é isso que importa. Aí o pessoal fica pegando em detalhe, cara. Eu juro que eu não entendo esses nerds de hoje, tá? Eu acho que eu tô ficando velho pra sociedade, tá? E é nesse ponto aí que a gente tem que chegar no bate-papo melhor. Esses nerds de hoje, os caras só gostam de action figure, colecionar bonequinho, mas a gente não fala de ciência, a gente não fala de solução. E ainda existe o velho nerd conservador. Eu juro que eu não entendo, cara. A essência do mundo nerd, quando Stan Lee criou. E aí eu olho muito pra Marvel nesse ponto. E você vai olhar pra cultura nerd, principalmente dos anos 70, 80, né? Era gostar de ciência. Big Bang Theory tá aí pra dizer isso, né? Era ter o sonho de virar um cientista, de descobrir o universo, né? Você pega aí Jornada das Estrelas, Flash Gordon, é bem isso. Mas os caras só querem. Hoje é nerd conservador, que não gosta de ciência, né? Às vezes até terraplanista, às vezes não acredita nem na gravidade. Eu juro que não entendo, tá? Bom, dito isso, a gente vai terminar esse vídeo, tá? Esperem mais vídeos do canal. Eu vou fazer alguns vídeos semanais mais longos e os vídeos curtinhos, né? Falando de tecnologia, cultura nerd, etc. Tá? Ao longo da semana. Eu espero que vocês gostem. E vida longa e próspera. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like, né? Curtir no canal, comentar. Comente aí qualquer coisa aí, tá? Para nos ajudar, porque o engajamento depende de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Ok? Até mais.